hoje eu decidi trazer logo um tema que eu sei que muita gente quer saber sobre ele. Farinhas, né? Farinhas, meu Deus, quais são as farinhas que vão deixar os meus pães sem glúten e leite perfeitos? Meus pães ficam secos, ficam duros, esfarelam, o que eu posso usar? Hoje eu vou trazer informações valiosíssimas para vocês já começarem a se familiarizar com as nossas farinhas sem glúten, tá? Eu sei que tem muita gente aqui que está começando agora nesse mundo incrível, né? Que tem muita dúvida e talvez você não saiba disso, mas a gente tem vários tipos de farinha sem glúten, de diferentes preços, de diferentes sabores, então, e funções também. Então, a gente precisa conhecer cada uma, as que a gente mais usa, para poder usar do jeito certo. Senão, eventualmente, nós vamos fazer uma substituição errada ali e vamos jogar a receita no lixo. Já fiz isso, já aconteceu comigo, porque eu não sabia o que eu estava usando para substituir determinada farinha. E aí, o problema é que a gente se frustra, né? Desmotiva de fazer as receitas, tem que jogar tudo no lixo por causa disso. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Por isso eu vou trazer nessas informações sobre as farinhas que eu uso para deixar os meus pães maravilhosos. Tá, gente? E as farinhas, não sei se vocês sabem também, mas dentro de uma receita, da composição de uma receita sem glúten e sem leite, as farinhas estão ali como não? Em maiores proporções, né? E são principalmente elas que vão definir o seu resultado final. Então, se você usa uma farinha, por exemplo, que deixa um gosto muito forte, por ela estar em uma proporção maior, o sabor também vai se sobressair no resultado final. Então, é muito importante a gente entender como usar, quais características cada uma tem para fazer uma combinação, um uso adequado delas nas nossas receitas e assim obtermos um resultado perfeito. Por que que muita gente que faz receita tem resultado seco e duro e esfarela? Porque tem muitas pessoas que usam uma farinha sem glúten para substituir a farinha de trigo. Será que tá certo? Será que funciona? Não, não funciona. Uma farinha só sem glúten não vai conseguir substituir a farinha de trigo em todas as suas características. E aí, para a gente entender melhor quais usar, então, para fazer essa substituição da farinha de trigo, nós precisamos primeiro entender o que é a farinha de trigo, como que ela age em nossas receitas, tá? Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a farinha de trigo. O que é a farinha de trigo? É uma farinha que sozinha vai trazer para a massa estrutura, elasticidade, extensibilidade, que é aquela capacidade de se estender, né? De esticar. Então, a gente tem essa característica numa massa com farinha de trigo, que ela estica, você parece um véu, sabe aquele ponto de véu que se chama para alguns tipos de receitas? É quando você estica tanto a massa com farinha de trigo que ela fica quase transparente. Então, a farinha de trigo ela é ótima para isso. Mas aqui a gente não usa. Então, a gente tem que, de algum jeito, trazer essas mesmas características para as nossas receitas usando as nossas farinhas. E eu falei para vocês no início que tem bastante tipos de farinha sem glúten, né? Mas isso não é ruim, pelo contrário, isso é excelente. Por quê? Porque se a gente tem muitas opções, a gente consegue pegar as opções corretas para substituir a farinha de trigo e ter um pão que cresça bem, que fique volumoso, macio, fofinho, que não esfarele e que não fique duro no dia seguinte. Uma das maiores reclamações que eu escuto é essa. Eu faço um pão hoje, enquanto ele tá morno, ele tá ok, né? Tá bom, dá para comer. Mas depois que ele esfria, fica parecendo um tijolo. Eu tenho muitos relatos de alunas minhas que tinham esse tipo de resultado antes de aplicarem o método. Por quê? Principalmente porque estavam usando as farinhas ou as farinhas erradas, combinadas erroneamente, ou os tipos de farinhas em quantidades erradas, né? Que a gente tem isso também, tem proporção, tem combinação. Por isso que a gente fala muito em mix de farinhas aqui no sem glúten, porque a gente tem que usar uma combinação delas para suprir as características da farinha de trigo. Então, a farinha de trigo tem extensibilidade, dá volume, não deixa o pão esfarelar, né? Dá umidade, dá maciez, tudo isso. Ela é uma farinha mágica. Tem uma aluna minha que ela fala, os pães com farinha de trigo aceitam qualquer desaforo.
Agora, vai fazer um pão sem glúten de qualquer jeito para você ver o que dá de resultado. Um resultado horrível. Porque a gente precisa de mais cuidados. Então, sabemos quais são as características principais da farinha de trigo, tá? Para que a gente use do jeito certo as farinhas sem glúten, nós também precisamos saber o que essas farinhas sem glúten têm de características, de funções. Então, eu separei aqui, ó, 4 tipos de farinhas para falar com vocês. Mas antes, eu quero falar sobre as funções principais que nós temos distribuídas dentro das nossas farinhas sem glúten. Então, a gente tem farinhas que vão trazer umidade para a massa, liga, elasticidade. Tem outras que vão atuar no miolo do pão especificamente, deixando esse miolo mais leve, mais fofinho, mais macio, né? Aquele miolo pesado, embatumado, né? Então, a gente tem farinhas específicas que vão atuar nessas características específicas também. Ou seja, cada farinha sem glúten vai ter uma função principal. Só a função principal? Não, a gente tem outras funções secundárias nas farinhas. Mas nós temos que saber principalmente qual é a função primária dela. O que ela faz de melhor na minha massa? Então, exemplo, eu tenho uma farinha que dá estrutura para a receita. Isso é extremamente importante, principalmente tratando-se de pão e bolo. A live o objetivo é falar de pão. Então, pensa só, como que é uma massa de pão sem glúten? Ela é uma massa mais consistente do que a de bolo, concordam? É uma massa mais pesada, mais densa. Então, se você tem deficiência na quantidade e no tipo de farinha, de estrutura, você tem um prejuízo no seu resultado final. Um pão que tem a sua estrutura afetada, ele vai baixar no meio, ele vai, depois de assar, vai dar uma murchada. Sabe aquele pão que murcha? Falta de estrutura na massa. Então, não é só tipo de farinha, função de farinha, é também proporção. Como a gente tem uma massa mais densa, a gente precisa de mais estrutura. Então, a gente precisa agregar mais ingredientes que tragam essas funções para a massa, em uma proporção maior do que no bolo, por exemplo. Já que a massa do bolo é mais leve, né? Mais líquida, menos densa, mais cremosinha. Então, a gente pode ter e deve ter uma diferença de proporção. No pão, eu preciso de mais estrutura por conta da característica da massa. Perfeito? Então, vamos falar sobre esse grupo de farinhas de estrutura primeiramente. Nós vamos falar aqui, eu trouxe para falar com vocês, uma farinha que é muito boa. Ela é assim, para quem pode usar, para quem gosta, porque ela é, né, assim, como toda farinha sem glúten, são raras as exceções que são neutras. A maior parte das farinhas sem glúten que nós temos são farinhas que têm um sabor mais acentuado, né? Que tem umas características próprias ali que são bem acentuadas. Então, eu trouxe para falar com vocês hoje a farinha de grão de bico, tá? Vou escrever aqui para vocês. Opa! Então, farinha sem glúten, grão de bico, primeiro. O que é essa farinha de grão de bico? O que ela traz para minha receita? Qual é a função principal dela? A farinha de grão de bico é uma farinha de estrutura. Então, sabe nessa parte de dar o suporte para o nosso pão? A farinha de grão de bico vai fazer esse papel e muito bem feito. Só que tem um porém. Ela dá estrutura. Sim, Gabriela, eu já entendi. Então, eu tenho que usar essa minha farinha para trazer suporte para a massa. Perfeito. Mas a farinha de grão de bico, como vocês já devem saber pela própria matéria-prima dessa farinha, né? O grão de bico tem um sabor muito acentuado. Então, para você usar a farinha de grão de bico, você precisa saber disso. Porque se você usa em uma proporção muito grande, o seu pão fica só com gosto de grão de bico. Ruim? Depende do gosto da pessoa. Para mim ficaria ruim, porque eu não gosto de farinha de grão de bico. Nem posso consumir. Não gosto do sabor, tá? Então, a gente tem que aprender a usar essa farinha para fazer o que na massa? Acentuar as características que a gente quer acentuar. Qual é a função principal? Estrutura. Então, eu tenho que usar essa minha farinha para trazer estrutura. Mas eu não gosto do sabor residual. Então, eu tenho que usar essa farinha de maneira a ter estrutura, mas não a ponto de deixar a minha massa com gosto de farinha de grão de bico. Já já vocês vão entender melhor como que vocês vão fazer isso, tá? Mas segurem aí, fiquem cientes do que eu tenho estrutura na massa, mas eu tenho um sabor muito residual, muito forte.
e pode, dependendo da quantidade, sobressair na receita. Então, além da estrutura, a farinha de grão de bico também deixa esse sabor residual, só que ela tem uma outra característica, e essa é a principal que vai trazer essa perfeição para os seus pães sem glúten e leite, que é a seguinte: a farinha de grão de bico, olha, eu tô com um pincel roxo, gente, eu amo roxo, homenagem. A farinha de grão de bico, além de estrutura, ela também é rica em proteínas. E o que isso interfere na massa? O que a proteína vai trazer para o meu pão sem glúten e leite para deixar ele ainda mais perfeito? Ela vai trazer maciez e umidade. Você já deve ter ouvido falar o seguinte: a gente tem dentro de uma massa crua sem glúten, se não ouviu, vai ouvir agora. A gente tem formações de rede proteica, que é o que vai dar aquela densidade, né? Claro que tem outras coisas também, mas tem as ligações proteicas que acontecem dentro do nosso pão sem glúten e que são responsáveis também pela maciez e pela umidade. Então, a farinha de grão de bico, ela tem muita proteína. E essa é uma característica excelente para deixar os pães sem glúten e leite perfeitos, porque ela vai atuar trazendo essa maciez, essa umidade. Ou seja, um pão sem glúten e leite que você usa uma porção de farinha de grão de bico vai ter uma durabilidade maior. O que é isso? Não vai ficar duro no dia seguinte, se você fizer do jeito certo essa receita. Porque eu tenho uma farinha excelente que vai trazer essa umidade, vai trazer essa maciez e vai manter o meu pão com essas características por mais dias, por mais tempos. Então, se o seu pão tá ficando duro, tá ficando seco no dia seguinte, dá uma olhadinha nas farinhas que você tá usando nessa receita. Tá? Tem outras coisas que interferem, claro, mas as farinhas interferem, né, de maneira mais proporcional ali ao resultado. Então, se você tem um pão seco e um pão duro, a culpa principalmente vai ser das farinhas. Ou em proporções erradas, ou porque elas vão precisar de mais água ou não. Então tem que ver tudo isso aí, tá bom? Mas, usando uma pequena proporção da farinha de grão de bico, você vai conseguir trazer mais maciez e umidade para a sua massa. Mais uma vez, cuidado com o sabor, porque é acentuado. E se você sente com facilidade, você tem que usar com outras farinhas para que você consiga reduzir esse potencial de sabor e aflore na sua receita somente as características que você quer, que você precisa. Perfeito? Vamos para a próxima farinha? Tudo certo, gente? Estão me entendendo? Tô falando rápido demais. Quando eu me empolgo, eu falo um pouquinho rápido. Então, como essa live vai ficar gravada, você vai fazer o seguinte: depois você volta, diminui a velocidade ali no YouTube e assiste mais devagar, tá? Bora lá então. Próxima farinha que eu trouxe para falar com vocês. Essa daqui é uma farinha também sensacional. Vou escrever o nome dela aqui para vocês. Castanha de caju. Alguém já usou essa farinha aqui em alguma receita? Gente, a farinha de castanha de caju é excelente. Por quê? Porque ela também tem um alto teor de proteínas, então ela já vai contribuir para mais maciez e para mais umidade do pão. Mas ela também é rica em outra coisa, em gordura. Então, a gente tem uma combinação excelente dentro dessa farinha para trazer maciez, para trazer umidade, para deixar o seu pão sem glúten perfeito. Eu tenho gordura, e é gordura boa, não é gordura que faz mal, é gordura que faz bem para a saúde. E eu tenho proteínas. É uma combinação perfeita. Se você souber usar do jeito certo essa farinha, fica sensacional. Ela tem sim um sabor um pouquinho mais acentuado, né? Se você coloca uma quantidade muito grande, mas ainda assim o sabor é bom. E é um sabor mais suave do que a farinha de grão de bico, não tem nem comparação, né? Se você já experimentou essa farinha aqui nas suas receitas, você viu que ela pode deixar sim um saborzinho, né? Um característico ali, mas é um sabor bom, é um sabor mais adocicado.
e mais suave do que a farinha de grão de bico deixa. Então, essa farinha aqui, castanha de caju, é ótima para você aumentar a durabilidade dos seus produtos, para você manter o seu pão macio e úmido por mais tempo, tá? Se você fizer, né, todos os outros procedimentos para que a massa fique úmida, para que você armazene do jeito certo, todas as outras técnicas que a gente usa para manter e aumentar essa durabilidade do produto, você vai ter um resultado perfeito. Olha aí, a Mary falou que colocou, já usou essa farinha aqui, eu sei. É na minha receita, não é não? No pão brioche. Eu uso essa farinha no pão brioche. E é ela, principalmente, que vai trazer toda aquela perfeição para a receita. Claro que a receita em si, né, com todas as combinações de ingredientes que são equilibrados, né, são os ingredientes equilibrados nas quantidades ideais e os tipos ideais, principalmente de farinhas. Então, a farinha de castanha de caju vai deixar a sua receita sensacional. Ah, e como é que eu uso? Já vou falar sobre o uso, tá? Já vou falar sobre o uso de todas. Primeiro eu vou falar sobre as farinhas, as características, e aí a gente conversa sobre como que você combina, como que você usa essas farinhas aí no seu dia a dia. Antes de usar, isso é uma coisa que eu tenho que falar, gente. Antes de você fazer a receita, você tem que começar pelo contrário. Eu sei que todo mundo quer chegar e fazer uma receita. Ah, eu descobri que tenho problema com glúten, com leite, vou ali fazer uma receita, achar uma receita e vou fazer. Gente, essa ordem tá errada. Você não vai chegar e fazer uma receita. Você vai chegar e vai aprender sobre a receita. E é isso que a gente está fazendo aqui. É te dar um conhecimento que ele é necessário para você acertar as receitas sem glúten. Já vamos falar mais sobre isso. Próxima farinha. A próxima farinha que eu trouxe aqui para vocês também é uma farinha de estrutura. E eu trouxe porque eu falei sobre a de grão de bico. Porque elas são assim, ó, unha e carne, sabe? Olha só. Feijão. Farinha de feijão branco. Alguém já usou essa farinha? Eu sei que tem muita gente que torce o nariz, tá? Nossa, vai colocar farinha de feijão no meu pão? Vai na proporção adequada para cada tipo de receita. E se puder e quiser, quando você usa farinha de feijão branco combinada com a farinha de grão de bico, elas meio que se anulam em sabor e se combinam em maciez e umidade. Então, o resultado, quando você faz o uso dessas duas farinhas aqui nos seus pães, ele é assim, sensacional. É legal porque aqui eu tenho uma farinha com sabor forte, o grão de bico. A farinha de feijão branco também tem um sabor de feijão branco, né? Só que quando você combina as duas, uma meio que anula o sabor da outra. Então, fica perfeito. O sabor do feijão branco tem o sabor do feijão, mas é um sabor mais adocicado. Então, você consegue colocar dentro de um pão e não ter um gosto de pão de feijão, né? Você não vai ter um pão de feijão, você vai ter um pão perfeito, macio, fofinho, saborosíssimo, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, mas as receitas sem glúten não tem gosto de nada. Eu faço pão, não tem gosto de nada, só de farinha de arroz. Por que será, hein? Porque nós temos receitas, nós temos pães, nós podemos fazer qualquer tipo de pão que fique com o sabor perfeito. Sabor de pão. E o segredo está no equilíbrio da receita. Então, se você usa só farinha de arroz numa receita, não vai prestar. Não vai ficar um pão que cresce bem, vai ficar seco, vai ficar embatumado, pesado. Vai ficar com gosto de farinha de arroz, não fica com gosto de pão. Não fica dourado, vai ficar branco. Então, conhecendo as farinhas, outra vantagem, ó, acabei de esquecer aqui. A farinha de grão de bico, quando a gente usa no pão, ela vai ajudar a deixar o pão mais dourado. Legal, né? Então, com o pão que você coloca a farinha de grão de bico, vai ficar mais douradinho por fora. Aquela cor linda que a gente ama ver nos nossos resultados. Essa farinha vai ajudar nisso também. Isso é incrível. Então, olha só, uma farinha é uma farinha. Ela vai atuar em várias etapas e várias partes da nossa receita. Então, ela atua na maciez, na umidade, na estrutura. E ela atua também na coloração. E no sabor, claro, né?
Então, a farinha de feijão branco, que é a que a gente está falando agora, é rica em proteínas também, é rica em vitaminas, minerais, fibras. Todas essas farinhas que eu trouxe aqui são ricas em fibras. Então, além de a gente estar tendo um resultado perfeito de um pão macio fofinho, a gente ainda está cuidando da nossa saúde. Muitas pessoas acreditam que para ter uma alimentação mais saudável, basta retirar o glúten. Ah, não, eu vou retirar a farinha de trigo e tá tudo bem, vou trocar pelas farinhas sem glúten. Só que quando você faz isso de maneira inconsciente, ou seja, você troca farinha branca por farinha branca, você não tá melhorando a sua saúde. Claro que você tira o glúten que te inflama, né? Aí tudo bem. Mas na parte nutritiva da receita, você não tá melhorando a sua saúde. E essas farinhas aqui, elas vão deixar o seu pão super nutritivo. Inclusive, quando eu faço as minhas receitas, eu tenho que reduzir a quantidade dessas farinhas aqui. Por quê? Porque tem muita fibra e não me faz bem. Então, cuidado, você pode passar mal de tanto pão nutritivo que você vai comer. De tanto que o seu pão vai ficar nutritivo. Eu tenho que dosar agora a proporção de farinhas com muita fibra que eu uso por causa disso, porque senão me causa desconforto, porque é muita fibra dentro das nossas receitas. Então, se tem muita fibra, tem muita proteína, tem muita gordura boa, vitamina, mineral. E os nossos pães sem glúten, além de deliciosos, perfeitos, macios e fofinhos, também são muito ricos nutricionalmente. Porque aqui a combinação de farinhas vai servir para isso também. A gente não vai usar só um tipo de farinha, como é a farinha de trigo. A gente precisa combinar ali vários tipos. E dentro dos vários tipos, tem várias que possuem um alto valor nutricional. Na verdade, a maior parte das farinhas sem glúten possuem um elevado teor nutricional, valor nutricional. Né? Tem muita fibra, tem muita gordura, proteína boa, né? Gordura boa, proteína, aí eu trocando aqui. Então, a gente consegue combinar do jeito certo para ter um resultado final perfeito. Próxima farinha que eu vou falar para vocês não é uma farinha de estrutura. É uma farinha de liga, tá? Então, segura aí. Vamos lá. Farinha de linhaça. Eu tenho várias alunas que adoram essa farinha. E aqui na farinha de linhaça também tem suas qualidades que são excelentes, só que ela deixa sabor residual. Então você está percebendo que a única coisa que vocês vão ter que cuidar é por causa do sabor? Porque tem sabor residual. Então eu não posso colocar uma grande quantidade, senão vai ficar com gosto de farinha de linhaça. Então a farinha de linhaça, ela é rica em gorduras boas, proteínas, ômegas 3, ômega 6. Então ela traz muito valor nutricional, muita fibra. E a farinha de linhaça, ela também é usada para outras coisas, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que muitas pessoas usam para substituir os ovos. Nossa, mas ela tem tanta liga assim? Sim, ela tem. Por quê? Porque ela tem um componente que se chama mucilagem. Dentro da semente da linhaça tem esse componente chamado mucilagem. E tem corresponde a uma grande parte dessa farinha de linhaça. E aí, quando você hidrata a farinha de linhaça, você consegue obter um gel. Porque ela se torna uma mistura viscosa. E esse gel é usado para substituir os ovos nas receitas. Tamanha é a elasticidade que esse gel vai proporcionar para a massa. Então, a farinha de linhaça é uma farinha de liga que vai ajudar a impedir o esfarelamento dos seus pães sem glúten e sem leite. Mas não só o esfarelamento. Sim, função principal, dar elasticidade para a massa, dar liga. E as outras funções? Você viu que eu falei, muita proteína, muita fibra, muita gordura boa. Ou seja, além de elasticidade, a farinha de linhaça também vai contribuir para a maciez, para a umidade e para a elevação do valor nutricional das nossas receitas. Mas lembrem-se porque ela tem sabor residual. Então, como que eu uso essas farinhas aqui? Todas têm sabor residual, umas mais, outras menos. Qual é o jeito ideal
ideal de você usar as farinhas sem glúten nas suas receitas de pães para ter resultados perfeitos, macios, fofinhos e deliciosos e com sabor de pão e não com um sabor de uma farinha específica. Você vai usar em combinação. Essa com essa com essa? Não. Não precisa ser. Combinação de farinhas. Você vai usar farinhas mais neutras junto com farinhas que deixam sabor residual. Por quê? Porque a neutra vai ajudar a baixar esse teor de sabor da farinha de grão de bico, por exemplo. Tá bom? Então, sempre em combinação, sempre em proporções menores, porque senão o seu resultado final vai ficar ruim, vai ficar com gosto forte da farinha que você usou, tá? Então, conheça as farinhas que você está utilizando. E essas aqui dão um resultado sensacional nas suas receitas de pães. Experimenta, faz um pão aí na sua casa e coloca um pouco dessa farinha aqui. Usa parte da farinha que está na sua receita, dependendo da função dela, substitua por uma dessas aqui, né? Claro que você tem que observar a função, por isso que conhecer os ingredientes, entender as farinhas é essencial para você ter resultados perfeitos. Exemplo, você tem esse mix aqui, só um exemplo. Você tem esse mix, mas está faltando a farinha de grão de bico. Aí o que você faz? Troca a farinha de grão de bico pela farinha de castanha de caju. Será que eu fiz uma troca consciente? Será que realmente essa troca vai funcionar para a receita? E a minha resposta para você é: não vai funcionar. Nossa, Gabriela, mas você acabou de dizer que as duas têm muita proteína, fibra, né, gordura, que vai trazer essa maciez e a umidade. Sim. Mas qual foi a função principal que eu falei de cada uma mesmo? Grão de bico, estrutura. Farinha de castanha de caju, maciez e umidade. Principalmente umidade. Ou seja, as funções principais são diferentes. Se eu tiro estrutura e coloco gordura, umidade, o que eu faço com a massa? Desando a massa. Eu não tenho suporte, eu tiro o suporte da minha massa retirando a farinha de grão de bico. Tá vendo como é simples, mas você tem que saber o que está fazendo? É simples, desde que você saiba o que você está colocando na sua massa. Certo, gente? Eu sei que muitas de vocês que estão me ouvindo, apesar de terem entendido o que eu disse aqui, né? Terem pensado, nossa, é possível, né? Ter um pão macio, fofinho, perfeito? Muitas de vocês estão pensando o seguinte, quer ver que eu sei o que vocês estão pensando? Ah, não, Gabriela, mas é muito ingrediente nessas receitas. É muito difícil fazer receita sem glúten. Imagina eu ter que usar 3, 4, 5 tipos de farinha. Vou te falar uma coisa. À primeira vista, parece realmente difícil, mas não é. Não é, sabe por quê? Porque você não tem que aprender isso da noite pro dia. De hoje para amanhã. Você não tem que aprender tudo isso da noite pro dia. Isso aqui, fazer receitas sem glúten perfeitas é um processo. É um processo que você vai aprendendo um pouquinho, aplicando um pouquinho. Minhas alunas me ouvem direto falar sobre isso. Você conhece, você entende um pouco e você aplica um pouco, ou seja, testa um pouco. É a junção disso, do conhecimento teórico, aplicado ali na prática, que vai te tornar uma pessoa capaz de fazer pães e bolos perfeitos sem glúten e leite. Não é só o conhecimento, porque conhecimento só na nossa cabeça é um conhecimento morto, não tem aplicação. E não é só receita. Você tem que unir as duas coisas, independentemente de onde você está nessa jornada. Ah, Gabriela, eu tô começando agora. Você que precisa, porque você vai começar do jeito certo. Ah, mas eu já sei fazer receita sem glúten. Será que você sabe mesmo? Você sempre acerta? Sempre fica perfeito do jeito que você queria? Você não tem nenhuma dificuldade para substituir nenhum ingrediente? Olha, eu ouso dizer que não é bem assim. Porque eu sei disso. Porque eu já passei por isso. Eu sei que é simples desde que você saiba o que você está fazendo.
desde que você entenda quais ingredientes você está usando na receita. Isso torna uma receita sem glúten difícil de fazer? Não. Isso torna uma receita sem glúten e leite que você tem que fazer com mais cuidado, prestando mais atenção, entendendo mais o que está acontecendo dentro da sua receita. Você sempre vai buscar melhorar os seus resultados. Então, não é porque você aprendeu que a farinha de grão de bico é de estrutura que está resolvida a sua vida. Não, não é assim. Você vai ver que dependendo da receita que você faça, dependendo da quantidade que você use, o resultado final fica diferente. Porque sim, a função principal é a estrutura, só que ela tem diversas outras funções na massa. Que, dependendo do tipo de receita e dependendo da quantidade que você use, vai aflorar uma ou outra característica, ou várias ao mesmo tempo. Isso é lindo vendo acontecer. Na teoria é lindo também, mas na prática é sensacional. Quando você começa a entender como que aquela receita funciona, aplicando o que você já sabe, é incrível. Você sabe qual vai ser o resultado. Se você usar essa farinha e essa farinha, você sabe qual vai ser o resultado final. E você já entende isso. Mas é um processo. E o mais legal disso tudo é que conforme você vai passando por esse processo, entendendo um pouquinho, aplicando um pouquinho, você vai ganhando uma coisa que todo mundo quer para fazer receita sem glúten e leite. Segurança. Eu tenho segurança para fazer a receita que eu quiser fazer. Porque eu sei para que cada ingrediente serve. Eu sei como combinar cada ingrediente. Isso eu aprendi da noite pro dia? Não. Eu aprendi aos poucos, praticando, testando. Conforme vai passando o tempo, você vai ganhando essa segurança e essas informações vão se tornando automáticas. Você consegue fazer uma receita sem medir a quantidade de água que você vai colocar nela, porque você sabe qual é o ponto da massa. Mesmo trocando as farinhas, você sabe. Isso é segurança. E a segurança vem com outros benefícios. A segurança vai te trazer resultados mais gostosos. Vai te trazer economia porque você erra menos. Vai te trazer mais felicidade porque você erra menos. Vai te motivar a testar outras receitas, né? A fazer outras coisas. A Meire é uma aluna minha que mora lá nos Estados Unidos e ela fala isso. Depois que eu entendi os porquês, a minha cozinha virou meu laboratório. Porque eu misturo ingredientes conscientemente, ou seja, eu sei o que eu estou colocando ali na minha receita, e o resultado fica surpreendente. Ela não joga mais receita fora. Porque ela sabe o que ela está fazendo. Segurança. E ela adquiriu isso aprendendo um pouquinho e aplicando um pouquinho com um método certo que deu para ela o passo a passo eficiente. No início, gente, eu também não sabia nada sobre as farinhas. Nada. Sabe o que eu fazia para fazer receita no início? Eu buscava na internet receitas que eu não sabia que eram erradas, mas eram erradas. E aquelas que tinham o menor número de ingredientes possível. Ah, uma farinha, só farinha de arroz, ou só 2 farinhas. Eu queria o menos trabalho possível, então eu usava só as receitas que tinham pouquíssimos ingredientes e errava todas. Ficavam horrorosas. Então, gente, sim, as farinhas sem glúten, elas têm mais ingredientes. Mas não é porque, eu tô com vontade de colocar 5 farinhas. Não. Cada um tem a sua função naquela receita. Então, a receita sem glúten e leite, ela vai ter a quantidade de ingredientes necessária para ficar perfeita. Não é mais nem menos, é o que precisa. Porque eu tirei a farinha de trigo, eu preciso repor as características, eu preciso melhorar as características da minha massa. Então não é usando só farinha de arroz que eu vou conseguir isso. Entendem? É normal vocês pensarem assim. Eu pensava assim também. Tanto que eu pegava a receita com pouco ingrediente e errava. O problema é que a gente erra. Então, se você está começando agora, entenda que nós temos ingredientes diferentes.
que as funções são diferentes, que as técnicas de preparo são diferentes. E que aqui a gente precisa observar algumas coisas que lá nos preparos com farinha de trigo não era necessário a gente observar. Mas aqui a gente precisa. Por exemplo, hidratação da massa. A hidratação da massa é um ponto importantíssimo. A gente precisa saber identificar quando ela está hidratada o suficiente ou não para ter um resultado perfeito. Então, é um mundo novo. O mundo sem glúten, ele é novo, mas ele é incrível. Porque eu sei que se você está aqui me escutando, não é porque você, eu inventei de fazer uma receita diferente sem glúten. Não, você está aqui porque você precisa. Eu sei disso, porque eu tô aqui falando, porque lá no início eu precisei. Eu precisei aprender, eu precisei fazer receita, eu precisei aprender sobre os ingredientes. Porque eu necessitava de uma alimentação sem glúten e sem leite. E se você tá aqui até agora na live, é porque você precisa também. E se você precisa, você não tem tempo. Porque a saúde não espera, não. A gente precisa aprender a fazer hoje. A gente precisa parar de jogar ingrediente no lixo hoje. Comer bem hoje. Porque é saúde, é necessidade. Deixa pro mês que vem, vou começar a aprender só ano que vem. Então você não tá preocupada assim com a sua saúde. Eu sei que você tá, porque você tá aqui comigo até agora. E é por isso que eu tô aqui também, para te ajudar. Vocês têm uma grande vantagem que eu não tive. Eu tive que começar testando, jogando fora. Sabe, na tentativa e erro? Eu vou pegar essa receita aqui e vou fazer. Vai que funcione. Foi assim que eu comecei. E por causa disso, eu me frustrei tanto que eu só não desisti porque eu precisava. Porque era a minha alimentação. Que não tinha para vender. O que tinha era caro e horroroso. Que continua sendo assim. Então você também não tem opção. Você precisa aprender a fazer. Mas é aprender do jeito certo. E a vantagem que vocês têm e eu não tinha é que vocês têm a mim. E eu estou 100% disposta a ajudar vocês. Vocês vão ver, continuem acompanhando essas lives de aquecimento. Vocês vão ver o tanto que vocês vão aprender. O tanto que vocês vão se apaixonar por esse mundo sem glúten e sem leite. Eu bati muita cabeça. Eu fiz muita coisa errada. Eu joguei muito dinheiro no lixo. Sabe quando você tira uma receita de pão do forno e vai direto pro lixo? Você nem tira da forma. Só tira para jogar no lixo? Nossa, eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso. Eu não tinha ninguém para me ensinar. Muitas das minhas alunas, antes de me conhecerem, também tinham esse resultado. A Meire, que eu falei antes para vocês, hoje eu estava assistindo uma entrevista que eu fiz com ela, e ela fala isso no vídeo. Eu tirava o meu bolo do forno, meu pão do forno, tocava em cima e jogava no lixo direto, porque ficava embatumado, pesado. Às vezes, a minha filha cortava a casquinha para comer a casca, porque o resto não dava para comer. Gente, isso é necessidade. E se não é a sua nesse momento, você não tá preocupada com a sua saúde. Eu sei que você tá. Olha aí, aconteceu com a Marinei também. Isso é muito frustrante, isso é muito triste, porque é a nossa alimentação. E eu estou aqui para te ajudar a alcançar os seus resultados perfeitos. 100% disposta. Eu quero que você consiga comer com prazer. Retomar esse prazer em se alimentar. Sábado eu conversei com uma outra aluna minha, a Ierecê. Ela é aqui de Brasília. E ela disse que já tinha perdido essa vontade, sabe? Esse prazer em se alimentar, porque tudo era ruim. E ela retomou isso. Ela tá reformando, ela tá construindo uma cozinha para ela exclusiva sem glúten e leite. Porque ela ficou tão feliz em conseguir ter resultados perfeitos para ela e para a família, que agora ela quer ajudar os outros a se alimentarem de maneira saudável e sem prejuízos para a saúde, sem glúten e sem leite animal. Então ela tá construindo uma cozinha. Isso é sensacional. Uma pessoa que já não tinha mais prazer em comer, porque tudo era ruim. Porque tudo que fazia ficava ruim. Agora ela tá tão assim, tá tão fazendo tanta coisa boa. O filho dela chega e pede para ela fazer a receita que ele tem preferida lá para ele comer quando ele vai na casa dela. Isso não é incrível? Isso é incrível sim.
Posso usar a farinha de feijão branco no lugar da de trigo sarraceno? Pode sim. Quando você faz uma receita mais vezes e algumas vezes sai diferente, eu acho que é a qualidade de alguma farinha. Tem outras coisas que podem acontecer, tá? Quando você não tem padronização, a gente vai falar sobre isso na semana sem glúten e leite. A falta de padronização, por que ela acontece e o que ela causa, né? Um dos problemas é esse. Você faz um dia uma receita, na semana que vem você faz a mesma receita e o resultado fica completamente diferente. Então, falta de padronização. Aí, minha aluna, eu passei por isso também. Antes de conhecer o teu curso, cheguei a pensar em desistir. Graças a Deus que você não desistiu, hein, Zenaide? Olha aí, agora tá conseguindo comer com prazer, comida boa, não é não? Que bom, fico muito feliz, viu? Não encontro a farinha de feijão branco. Eu tentei fazer, mas ela fica grosseira. Realmente, Maria Irene também é minha aluna, olha aí, bem-vinda. Ela fica mais grosseira assim. Então a gente vai precisar, para que ela fique mais fininha, bater várias e várias e várias vezes no liquidificador. E todas as vezes que for bater, peneira, tá? Mesmo assim, ela não vai ficar com aquela finura que é a farinha que a gente compra. Mas dá pra fazer se você bater várias vezes. Aí ela vai ficar bem mais fina do que se bater pouquinho, tá? Mas mesmo assim, vai dar diferença no resultado final. Vai ficar horrível? Claro que não, mas vai ficar diferente. Estou assistindo do Canadá, espero achar todas as farinhas por aqui. Estou amando a live. Bem-vinda, Ianaê. Que alegria, olha só, gente, estamos internacionais. Seja muito bem-vinda, viu? Confesso que estou amando e aprendendo muito. Zenaide, que alegria, de verdade, que coisa boa. Filha autista com seletividade alimentar, anemia tá... Minha nossa. Tenho que mudar a alimentação, mas o sabor, preciso de ajuda. Claudenice, eu te ajudo, tá? O que eu vou falar pra você? Eu não sei quais são as restrições dela, mas aqui no canal tem algumas receitas que você pode dar uma olhadinha, tá bom? Mas o que eu mais recomendo pra você continue participando dessas lives de aquecimento, que aqui a gente vai trazer muito esclarecimento sobre esses ingredientes, sobre as receitas, tá? Que com certeza eles vão te ajudar. Então, continue participando aqui das lives e precisando, manda uma mensagem ali, um comentário, um direct no Instagram que eu te ajudo, tá bom? Ana Piteira, de Portugal. Super bem-vinda, Ana. Que coisa boa. Sergipe, olha aí. São Bernardo do Campo, São Paulo. Coloquem aí, gente, de onde é que vocês estão me assistindo. Coloca aí pra eu saber. Deixa eu ver no Instagram enquanto isso. Põe aí. Eu tô em Brasília, tá? Estou em Brasília, não sou de Brasília. Estou em Brasília há 20 anos. Caramba, tô ficando velha, gente. Que é isso? Como o tempo passa, né? Olha aí, a gente tem que aproveitar as coisas boas da vida porque o tempo voa. Oi, Val, bem-vinda. Val sempre presente. Nunca ouviu falar, é a primeira vez. Olha aí, Tereza, que bom, já trouxe um conhecimento novo para você. Arrasamos. Espero que você tenha gostado e tenha entendido sobre essas farinhas, viu? E já começa a praticar aí na sua casa. Existe receita de pão sem glúten onde podemos sovar a massa? Kátia, vamos lá, deixa eu falar sobre isso. Você pode sovar qualquer receita de pão sem glúten, mas não precisa. Por quê? Porque a gente não tem glúten para desenvolver nas nossas receitas. Então não tem necessidade nenhuma de você sovar massa. Você tem que sim misturar muito bem. Agregar todos os ingredientes aí muito bem. Mas sovar não tem necessidade nenhuma, tá? Eu também tive que aprender errando. Mari, é complicado, não é não? A gente sofre demais, gente. É muito frustrante. Paraguai, Raquel, bem-vinda. Cátia de Piracicaba, que legal. Umuarama, Paraná. Regina, eu tenho parentes em Toledo, Paraná também, né, Marcelene? Piracicaba, São Paulo. Eu tenho parente no Paraná. No sul, eu sou do sul, tá? Eu sou nascida no sul. Pará, bem-vinda, Mari. Que legal. Vilhena, olha aí. Itaquiraí, Mato Grosso do Sul, Jane, sempre presente, querida. Cuiabá, Mato Grosso, Zenaide. Sim, lembro de você que é de Cuiabá. Minha aluna. Goiânia, Fátima, tá pertinho, hein? Eu
nasci em Santa Catarina. Olha só como é a minha trajetória por esse Brasil. Nasci em Santa Catarina. Meus pais foram desbravar Rondônia 30 anos atrás. 32 vai fazer. 32 anos atrás. Pra você ver como é que eu sou velha, gente. 32 anos atrás, meus pais foram pra Rondônia. Só tinha mato. Eu me lembro, eu tinha 4 anos de idade. Já entreguei minha idade, né? Mas não tem problema com isso, não. Vou fazer 36 agora. Quarta-feira, gente. Olha só, essa semana eu comecei super empolgada porque também quarta-feira vai ser meu aniversário. Fui pra Rondônia com 4 anos de idade. Só tinha mato. A gente foi morar, não tinha nem estrada pra ir pra cidade. Foi sofrido. Meu pai sofreu mais, né? Porque eu era criança. E aí, quando eu fiz 16, eu queria fazer faculdade. E lá em Rondônia não tinha. Eu morava na roça. E aí eu vim pra Brasília morar com as minhas tias. Morei aqui um ano. Não, vim pra cá em 2006. Fui pra Pires do Rio, em Goiás. Morei lá um ano. Retornei pra Brasília e cá estou 20 anos depois. Fiz a minha faculdade. Passei no concurso. Casei. Adotei um cachorro. Descobri a doença celíaca, a intolerância à lactose. E estou aqui online. Pensa num negócio, gente, nunca imaginei. Pessoa lá da roça, do interior de Rondônia, toda inocente. Tô aqui. Mas tô muito feliz, viu? Tô muito feliz porque eu tô, de algum jeito, ajudando vocês, né? Pelo menos um pouquinho, nem que seja uma coisa do que eu fale aqui, se ajuda, eu já fico muito feliz. Já cumpri com a minha missão. Eu tô aqui pra ajudar mesmo de coração. Minhas alunas sabem disso e vocês, pelo menos quem me conhece há mais tempo, sabe também que é real, que é verdade. A Silma, Goiânia, claro, Silma tá aqui também toda vez. Bate o feijão cru? Sim, bate o feijão cru. E aí tem um processo, tá? Você não vai pegar o grão de feijão e vai bater, não. Tem um processo para você melhorar a disponibilidade de nutrientes desse feijão e para ser mais fácil de bater. Então, você pode deixar o seu grão de feijão de molho por umas 8 horas ali, trocando a água, colocar um pouquinho de ácido na água, né? Pode ser vinagre. E aí, você vai deixar esse feijão secar no forno, até ele dar uma torradinha, não queima, tá? Uma torradinha, uma secada, pra ser mais fácil de você bater esse feijão, tá? Então, é assim que você pode fazer a farinha de feijão branco. Limeira, São Paulo, Rosa, bem-vinda. Edna. Minha aluna também, Araranguá, Santa Catarina, tua aluna. Arrasou, Edna. Falei contigo, né? A gente falou essa semana. Sábado. Maravilhosa, Edna. Tá arrasando, tá vendendo pão sem glúten, ó. Vende só uma vez na semana, mas tá, assim, cheia de encomendas. Maravilhosa. Ai, gente, Araraquara, São Paulo. Elisa, bem-vinda. Perfeito, gente. É isso, que coisa boa. Tô muito feliz, viu? Essa nossa primeira live foi sensacional. Espero ter contribuído aí para o crescimento de vocês, para que vocês tenham entendido qualquer coisinha ali que já ajude, já tá bom pra mim. Beijo no coração, fiquem com Deus, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau, gente.